sou o Leonardo, aluno da ETEC Presidente Vargas, e o tema abordado de hoje vai ser sobre o toque. Os integrantes do grupo são Leonardo Vinícius, Arthur Jatobá e Guilherme dos Santos. E a nossa professora orientadora para abordar esse tema de hoje foi a professora Iná Soares. Agora eu vou falar sobre o que é toque e as suas causas. Toque é uma doença obsessiva que causa compulsões no cotidiano de uma pessoa, ou seja, afeta nos pensamentos, nas ações que ela faz, comete, nos atos. Tudo isso influencia no pensamento dela para que o toque possa ter liberdade dentro da pessoa. E as principais causas são algum parente que tenha tido antigamente o toque, parentes que têm ainda, alguns eventos traumáticos que podem fazer com que essa pessoa obtenha o toque, mesmo sem ela perceber no início, mas conforme ele vai se evoluindo, a pessoa vai ficando cada vez mais fechada, tem vergonha de falar os sintomas que ela está sentindo por conta do que as outras pessoas vão pensar. E também pode ser outros transtornos que possam ter levado ao toque, alguma outra coisa, algum outro motivo bem forte para fazer essa mudança. Eu vou falar um pouco sobre as causas da doença TOC. As causas que levam alguém a ter TOC não são muito claras, entretanto, pode ser destacados alguns fatores. Primeiro, ter parentes que têm ou tiveram TOC, a doença. Segundo, eventos traumáticos e estressantes, ou até outros transtornos mentais podem levar a pessoa a ter TOC, como ansiedade, depressão, etc. Existem muitos sinais e sintomas que podem comprovar que aquela certa pessoa tem TOC, em pensamentos quanto em comportamentos. Alguns sintomas são preocupação excessiva com sujeira, germes e contaminação. Segundo, impulsos que o indivíduo não deseja ter. Preocupação com simetria, exatidão, ordem, alinhamento e posicionamento. Quarto, ou até mesmo pensamentos supersticiosos com números especiais, cores de roupa e horários. Quinto, uma grande sensação de medo. E sexto, uma grande repetição de rituais. Bom, com tudo isso já dito, né, anteriormente pelos outros integrantes do grupo, eu acho que já deu para se perceber que o toque ele se diferencia então de você ter simplesmente manias, sabe? Então tem pessoas que têm aquela mania de organização, simetria, essas coisas, mas isso não afeta seu cotidiano, isso não afeta sua relação com as outras pessoas, isso não afeta seu psicológico. O toque ele é uma doença que deve sim ser levada a séria, tá? Então ela deve ser melhor discutida e debatida, tá? Então, como eu falei, o toque, ele é uma doença séria, que ela demora muitas vezes a ser diagnosticada, pois a pessoa que ela tem doença do toque, ela muitas vezes tem vergonha de falar de seus sintomas, do que ela está sentindo, do que ela está pensando, e isso acaba dificultando, então, do diagnóstico vir a acontecer, tá? Quanto mais cedo a ajuda ela for procurada, maiores são as chances do tratamento ele dar certo. Pois, como você já deve ter visto no slide atual, o toque ele tem sim um tratamento, tá? E dois profissionais da saúde extremamente importantes para ajudar nesse processo são o psicólogo e o psiquiatra, sendo que a pessoa vai passar primeiro no psiquiatra, tá? Que ele que vai receitar então o medicamento para a pessoa e o psicólogo ele vai fazer o acompanhamento com a pessoa depois do psiquiatra ter receitado tudo para ela de acordo com o que ela está precisando, tá? Então o psicólogo ele vai fazer o tratar do comportamento e do pensamento da pessoa. Bom, considerações finais. O toque ele é muito além disso, tá? Esse daqui é um simples panorama geral nosso que a gente fez para retratar um pouco do que é o toque, mas ele é uma doença que é muito mais complexa do que isto aqui e deve ser gerados muitos outros debates em torno dela também, tá? Uma recomendação que a gente decidiu deixar aqui para o final do vídeo é a de um livro, tá? Chamado Tartarugas Até Lá Embaixo, onde a gente acompanha na história a história de Asa, tá? Uma garota de 16 anos que sofre do transtorno obsessivo compulsivo, ou TOC, e aqui nessa história a gente não vai girar só em torno da doença dela, tá? Mas esse também é um dos pontos em que o autor toca aqui dentro, e é muito interessante a gente ver como é o interior de uma pessoa, os pensamentos, como é o dia a dia de uma pessoa que tem toque, nem que seja na ficção,
como é retratado aqui, é que o autor, ele também tem a doença, então ele sabe muito bem como é se sentir assim. Então é uma coisa mais real, digamos assim, né, que podemos ter aqui dentro desse livro. É uma recomendação então que a gente deixa, que acaba representando então pessoas que têm essa doença. Aqui estão as referências bibliográficas, algumas delas que a gente utilizou para fazer a nossa pesquisa. Como vocês podem ver aí, muitos canais no YouTube, tem canais assim muito interessantes de especialistas mesmos, tá? De psicólogos, psiquiatras, médicos, pessoas que entendem do assunto, que falam sobre isso na internet. Então são conteúdos que são disponibilizados gratuitamente e são interessantes de ser assistidos. Sites também, e no final a gente tem a referência do site da editora do livro, tá? Concluindo, agora vamos para a conclusão, né? No que, na minha opinião, eu achei e o que eu aprendi com esse trabalho aqui, tá? Foi um trabalho muito interessante de ser feito, tá? O TOC, ele é uma doença, assim, que eu já conhecia um pouco por conta do livro que eu recomendei agora, que eu acabei lendo também, então eu consegui conhecer melhor o que era essa doença por ele, só que não muito aprofundadamente, né? E saber sobre essa doença e pesquisar sobre ela faz a gente acabar abrindo os olhos, né? E acaba sentindo um pouco mais de empatia por quem realmente a tem, tá? Então é sempre bom ter trabalhos que discutam isso. Foi muito interessante trabalhar nesse grupo aqui, tá? E eu espero então que vocês tenham gostado, tá? Eu agradeço a atenção de todos e obrigado.